Nossa história de hoje é um pouco especial, pois foi a história escolhida para a gente interpretar em nosso primeiro curta, que vai estrear em breve. E por nós estarmos às vésperas da estreia do nosso primeiro curta para Desprender, nós vamos contar um pouquinho do que se trata esse trabalho tão especial para a gente. Andressa perdeu seu pai, do qual eram muito amigos, cúmplices e tinham uma relação muito amorosa. Uma das coisas que ela jamais esquece foi a comer bolacha com goiabada, que seu pai lhe ensinou e do qual eles compartilhavam. 2 anos após o desencarne de seu pai, Andressa começou a sentir um pouco de tristeza, melancolia, começou a lembrar do pai. Ela ficou triste, o marido percebeu, já sabia que era lembrança do pai, que ela ainda não tinha superado. Perguntou se ela precisava de alguma coisa, mas ela achou melhor ir para o quarto. Começou a chorar, ter lembranças do pai, e o marido querendo de alguma forma ajudar ou sair daquele momento, fazer com que ela, enfim, esquecesse um pouco, se parecesse, a convidou para dar um passeio. Jogou o celular na cama, que estava olhando as fotos e as lembranças do pai, e foi dar um passeio com ele, com o marido. Ao chegar do passeio, Andressa foi direto para o celular, ver se tinha alguma mensagem no WhatsApp. Foi aí que, por sua surpresa, Andressa se deparou com uma situação que jamais ela esqueceu. Mas essa história eu não vou contar spoiler, tá? Foi só um trechinho para vocês ficarem com mais vontade ainda e acompanharem a nossa estreia do nosso curta Pra Desprender, que tá lindo. Tá chegando aí finalmente, esperamos muito tempo devido à pandemia. A gente queria fazer esse lançamento numa sala de cinema. Ele tá pronto desde janeiro, mas estávamos aguardando para fazer esse lançamento da forma que nós, queríamos, que era numa sala de cinema. Então, estamos à véspera do lançamento e vou deixar um pouquinho aí com o Bruno para relatar um pouco sobre transcomunicação, que é o tema do nosso curta que está chegando aí. Deixa de leia cair e o beija-flor descansar. Bem, analisando o termo transcomunicação, a gente encontra uma série de materiais que hoje está bastante em voga sobre a análise no olhar através dos aparelhos eletrônicos. Então, a transcomunicação estuda justamente isso, a comunicação dessa simbiose dos planos entre os ditos vivos e os ditos mortos. Então, a gente precisa melhor entender o que são os vivos e o que são os mortos, porque a nossa primeira impressão no olhar do plano físico, entendemos que os vivos são os que estão jornadeando aqui no plano físico, enquanto o corpo orgânico está demonstrando a vida física. Mas num olhar mais ampliado, a gente começa cada vez mais a entender que a vida ela já inicia bem antes a existência em si. E a continuidade da mesma acompanha inclusive após. Então, por isso é importante a gente entender sobre a vida e a morte, que continua bem além. No programa Pinga Fogo, de 1972, um entrevistador questiona Chico Xavier quando a humanidade conseguirá desenvolver uma forma de comunicação entre os planos de uma forma mais clara, uma conquista realizada de meio comum. E aí o Chico, em 1972, ele já afirma-nos, dizendo que naquela época
o natural, o comum, era através da mediunidade. Porém, não estaria longe, afirma-nos o Chico, de nós conquistarmos, através da ciência, do conhecimento, o desenvolvimento dessas técnicas, a elaboração de aparelhos eletroeletrônicos que vão capacitar para que esses planos possam estar em comunicação de forma simultânea, mais clara, mais prática, como que numa espécie de cada lar, cada família ter as suas formas de aparelhos que vão nos capacitar para isso.